Olá, gente! Aqui estamos para mais uma aula e veremos agora uma breve apresentação do raciocínio indutivo, mais uma parte da nossa introdução à lógica para sua aplicação à ciência. Faremos isso mais uma vez, apresentando uma breve definição, uma caracterização do raciocínio indutivo e também uma avaliação. Gente, olha só. Os manuais de lógica, eles definem a indução de maneira muito pobre. Por exemplo, eles apenas definem a indução como um raciocínio não dedutivo. Isso significa que a conclusão não é consequência lógica das suas premissas, como é uma característica do raciocínio dedutivo. Essas definições, ou tentativas de definições, elas não nos informam sobre o que o raciocínio indutivo efetivamente é. A lógica indutiva, ela não foi desenvolvida como foi a lógica dedutiva. Ela não chegou, a lógica indutiva, ao grau de sofisticação atingida pela outra forma de raciocínio. O fato é que existe um grupo de raciocínios chamados indutivos. Nós vamos explorar pelo menos algumas das formas do raciocínio indutivo, ok? Gente, um primeiro e muito comum tipo de inferência indutiva é o raciocínio por analogia, ou a inferência analógica, quando nós extraímos conclusões da semelhança entre os fenômenos. Ela é muitíssimo comum no âmbito do senso comum. A estrutura desse argumento analógico, ela pode ser algo como o seguinte: a semelhança entre duas ou mais coisas, entidades, fenômenos, em um ou mais de seus aspectos ou propriedades, características, disso se conclui a sua semelhança em mais um aspecto. Então, vamos pensar nesse raciocínio esquematicamente, como segue. Tomemos os fenômenos A, B, C e D, que têm propriedades P e Q. Ora, A, B e C também têm a propriedade R. Isso nos faz pensar que D também tem a propriedade R. Esse tipo de raciocínio também é utilizado em ciência, por exemplo, em termos de analogia fisiológica. A analogia fisiológica entre ratos e seres humanos permite que alguns tratamentos possam ser utilizados, testados em ratos antes de serem utilizados em seres humanos. E nas ciências biomédicas, esse raciocínio é denominado modelo animal. Os argumentos analógicos, eles não podem ser chamados válidos, aliás, como nenhum argumento indutivo, isso diferentemente dos argumentos dedutivos. Mas há critérios pelos quais a gente pode avaliar os raciocínios analógicos. O primeiro deles é o número de entidades que nós comparamos. Quanto maior o número de entidades, quanto maior o número de premissas, mais forte será o argumento analógico. Do mesmo modo, o número de aspectos em que nós comparamos as entidades. Quanto maior for o número de propriedades semelhantes, ou de semelhança, mais forte será o argumento aí apresentado. Aliás, a força da conclusão apresentada, ela também precisa ser objeto de análise. Nós precisamos entender qual é a força das conclusões, que podem ser mais prováveis ou menos prováveis. Uma coisa que pode enfraquecer o raciocínio analógico é o número de desanalogias, ou de dessemelhanças entre os fenômenos comparados. Isso pode prejudicar gravemente o raciocínio analógico. Por outro lado, o número de semelhanças mútuas entre os fenômenos que fazem parte, compõem o conjunto das premissas, favorece, é claro, as conclusões tiradas acerca de uma propriedade adicional da relação de semelhança entre os fenômenos que constam como premissa e aquele que consta na conclusão. E, é claro, o grau de relevância das semelhanças que são apresentadas em favor da conclusão também fortalece o argumento analógico. Existem outras formas de raciocínio indutivo que são aplicáveis à ciência. O analógico, é apenas um deles. Agora, um outro tipo importante em que nós precisamos falar, ele depende de um axioma fundamental, que pode ser mencionado da seguinte maneira: os fenômenos não ocorrem por nada. Isso significa, de outra maneira, que nós sempre precisamos pensar em razões ou explicações para a ocorrência de um determinado fenômeno. Esse axioma nos leva à ideia de causa para as explicações dos fenômenos. E a ideia de causa
tem sentidos muito variados, inclusive em ciência. E todos esses sentidos podem ocorrer em argumentos indutivos. Algumas formas pelas quais a gente entende a ideia de causa envolvem principalmente contingências que se relacionam aos fenômenos, ou condições em que os fenômenos ocorrem. Existem condições, por exemplo, sem as quais um fenômeno não ocorre, não poderia ocorrer. A gente chama essas condições de necessárias. Existem condições em cuja presença o fenômeno sempre ocorre. A essas condições nós chamamos suficientes. Nós inferimos esses tipos de condições relacionando-as como segue. Por exemplo, se nós fazemos um processo de inferir, observando o efeito para encontrar as suas causas, geralmente nós pensamos em condições necessárias. Se fazemos o raciocínio inverso, ou seja, observando fenômenos que poderiam ser causas para certos efeitos e aí buscamos esses efeitos, nós geralmente estamos falando de condições suficientes. Existem alguns fenômenos que relacionam apenas uma condição e existem fenômenos que se relacionam a várias condições ao mesmo tempo. Se assim a gente pensa, toma as condições como causa, nós podemos dizer que os fenômenos têm causa simples, apenas uma condição relacionada a ele, ou causa complexa, mais de uma condição relacionada a este fenômeno. Então, veja, falamos já da condição necessária, da condição suficiente, da causa simples, da causa complexa. A causa é complexa quando existem várias condições necessárias que operam conjuntamente e em seu conjunto funcionam como causa suficiente. Nesse caso, a gente infere tanto da causa para o efeito como do efeito para a causa. Esse é o caso em que a condição é necessária e suficiente. Geralmente é uma causa complexa, aquela que nós chamamos de condição necessária e suficiente. Nós ainda podemos nos deparar com a seguinte situação e, portanto, fazer a seguinte análise. Alguns fenômenos, eles ocorrem numa sequência de vários outros. Esquematicamente, A leva a B, B leva a C, C leva a D, D leva a E. E se nós tivermos em consideração especificamente o fenômeno E, poderemos pensar no fenômeno D como uma causa próxima. Se levarmos em consideração o fenômeno E e o compararmos ao fenômeno A seria a sua causa remota. Então, vamos só resumir o que já falamos. Nós podemos pensar na causa como condição necessária, podemos pensar na causa como condição suficiente, podemos pensar na causa como condição necessária e suficiente, aí seriam causas. Podemos pensar na causa como algo simples, podemos pensar na causa como um conjunto complexo de condições, portanto uma causa complexa. Podemos pensar em causas próximas, podemos pensar em causas remotas. Então, o tipo de raciocínio indutivo aplicado a esse processo de levantar, investigar causas, nós chamamos de generalização indutiva, ou seja, o raciocínio pelo qual a gente chega a proposições gerais partindo de casos particulares. O tipo de premissa no raciocínio que nos permite a generalização indutiva é particular e o tipo de proposição a que nós chegamos nas conclusões são de alcance mais geral. Esse tipo de inferência se faz com o auxílio de um outro axioma importante, a ideia segundo a qual causa e efeito estão uniformemente ligados, eles não mudam o modo da sua ligação, da sua relação de uma hora para outra, eles permanecem relacionados de maneira uniforme. O mais conhecido método para a generalização indutiva é a indução por simples enumeração, que passaremos a ver. Gente, então, a indução por simples enumeração pode ser apresentada esquematicamente desta maneira. Consideremos o caso 1, nele, o evento E é acompanhado pela condição C. No caso 2, o evento E é acompanhado pela condição C. No caso N, um número elevado, não sei, o evento E é acompanhado pela condição C. Então, disso nós podemos
inferir, podemos concluir que todos os eventos E são acompanhados pela condição C. Note que, no campo das premissas, temos uma coleção de afirmações particulares e, na conclusão, nós temos uma afirmação de abrangência geral. Essa é a generalização indutiva por enumeração simples de eventos. Também gostaria que notassem que existe uma óbvia semelhança entre esse raciocínio e aquele que nós já examinamos como inferência analógica, o raciocínio por analogia. Se essa observação é verdadeira, a semelhança entre esses tipos de raciocínio, nós também podemos inferir que os critérios para apreciar a qualidade desses raciocínios é o mesmo. Então, vejam só, nós podemos pensar em ainda outros métodos para produzir generalização indutiva, além da simples enumeração. Por exemplo, a doutrina das tábuas do filósofo Francis Bacon, pelo qual ele desejou apresentar uma forma para julgar inferências indutivas. Quem também fez isso de uma outra maneira foi John Stuart Mill, e ele o fez pensando especificamente na investigação experimental. Nós podemos entender, por exemplo, os métodos aplicados por Mill para a investigação experimental por meio de inferência indutiva, apreciando o que ele apresentou como sendo cânones ou regras pelas quais a gente poderia julgar a força argumentativa de um raciocínio indutivo. Então vamos examinar e criticar esses cânones de Mill. O primeiro deles, a primeira regra, é a regra da concordância. Ele formula dessa maneira a regra da concordância. Se dois ou mais casos do fenômeno que se investiga têm somente uma circunstância em comum, esta é a causa ou o efeito do fenômeno. Então, esquematicamente, nós vemos aqui os casos de 1 a 5, cada um deles nós investigamos as circunstâncias que antecedem o fenômeno X. No caso 1, as circunstâncias são A, B, C, E e F. No caso 2, A, B, E, F. No caso 3, A, C, D, F. No caso 4, B, C, D, F. E no caso 5, B, E, F. A única circunstância comum a todos os casos é a circunstância F. Ela deve ser a causa do fenômeno X. Uma outra regra que ele nos apresenta é a da diferença. E é assim que ele formula. Se um caso em que o fenômeno ocorre e outro em que não ocorre diferem em uma circunstância, esta é a sua causa, ou efeito, ou indispensável à causa. Então aqui nós temos um esquema um pouco mais simples, casos 1 e 2. No caso 1, nós temos as circunstâncias A, B, C, E e F e a presença do fenômeno X. No caso 2, nós temos as circunstâncias A, B, C, E e pronto. Então, é preciso destacar aqui que no caso 2 nós não temos a observação do fenômeno X. Então, alguma coisa foi retirada, alguma circunstância foi retirada de modo a que não observemos mais o fenômeno X. Notem que não temos em nenhum dos dois casos observados a circunstância D. E a ausência da circunstância D ela é relacionada tanto à presença como à ausência do fenômeno X. Então ela não tem importância para a nossa análise. Mas tem importância a circunstância F, porque na sua presença temos o fenômeno X e na sua ausência não temos o fenômeno X. Assim nós podemos inferir causa. O terceiro cânone nós podemos chamar de conjunto da concordância e diferença, uma combinação dos métodos anteriormente mencionados, das regras mencionadas, aumenta a força do argumento. Então nós temos aqui mais uma vez os casos de 1 a 5, o que nós observamos é que sob certas circunstâncias o fenômeno X ocorre, sob outras não ocorre. O que nós vemos é que sempre que o fenômeno ocorre, observamos a circunstância F. Já tínhamos visto isso quando examinávamos a regra da concordância. E no único caso em que a circunstância F não ocorre, também não observamos o fenômeno X. E vimos isso quando discutimos a regra da diferença. Então, esta combinação torna ainda mais poderosa a inferência segundo a qual a circunstância F explica o fenômeno X. Uma outra regra seria a dos resíduos, e ele a formulou da seguinte maneira: suprimindo-se de um fenômeno que já foi explicado por induções prévias, o seu resíduo se explica pelas outras circunstâncias observadas. Então,
Para ilustrar isso, precisaríamos apenas do caso 1, não que na investigação propriamente dita se examinasse apenas um caso, mas lembre que aqui é esquematicamente. Então, neste caso, nós observamos como circunstâncias antecedentes as circunstâncias A, B, C e F, e os fenômenos relacionados X, Y, W e Z. Agora veja, nós sabemos que a circunstância A explica o fenômeno X. Sabemos que a circunstância B explica o fenômeno Y, que a circunstância C explica o fenômeno W. Então, nos resta supor que a circunstância F, por resíduo, é a explicação para o fenômeno Z. A última regra, o último cânone que ele nos apresenta é a da variação concomitante. E ele apresenta essa regra da seguinte maneira: um fenômeno que varia juntamente com outro, de determinada maneira, é causa ou efeito deste fenômeno ou está ligado à sua causa. Então aqui nós temos 3 casos, esquematicamente, 1, 2 e 3, e aí nele nós observamos as circunstâncias e os fenômenos. Mas aqui nós precisaremos notar uma diferença de grau em que se observa tanto a circunstância quanto o fenômeno que nós investigamos. Então observamos como circunstâncias antecedentes, no caso 1, A, B, C, E, F, e o fenômeno X. Observamos aqui, no caso 2, A, B, E e F, mas F em uma maior intensidade de sua grandeza. E o mesmo ocorrendo, e de maneira proporcional, com X, uma maior intensidade em sua grandeza. No caso 3, observamos as circunstâncias A, C, D e F, mas em F, uma outra variação de sua intensidade, dessa vez reduzida a sua intensidade. E o mesmo observamos no fenômeno X, uma intensidade reduzida. Com base nisso, nós podemos inferir a relação, provavelmente causal, entre F e X, por causa de sua variação concomitante. Gente, algumas observações sobre os cânones de Mill precisam ser feitas. Em primeiro lugar, que os métodos, as regras listadas de 1 a 4, o que elas fazem é eliminar causas improváveis. Diferentemente da quinta regra, que oferece, vamos chamar assim, uma evidência positiva da relação causal entre uma circunstância e um fenômeno observado. Aliás, a mesma regra 5 é um modo, vamos dizer assim, quantitativo de argumentar, o que Stuart Mill, quando apresentou essa ideia, no século XIX, fazia uma inovação no campo da lógica. Agora veja, nenhuma dessas regras nos oferece raciocínios que tenham uma forma válida, diferentemente dos raciocínios dedutivos. Tá? Em todas elas, no entanto, nós podemos supor que a força do argumento depende do número de observações. Isso é comum ao raciocínio indutivo. E a força da conclusão desses argumentos, ela estabelece não certezas. Como nós vimos, o argumento não é válido, mas ela estabelece probabilidades. E isso, em ciência, já é uma grande conquista. Gente, eu sei que é muita informação, eu sei que a informação pode até parecer um pouco confusa, difícil de entender, mas eu espero que eu tenha contribuído em algo para que você entenda um pouco sobre raciocínio indutivo. Então, espero que tenha gostado da aula, como a gente sempre faz. Se gostou, deixe o like, por favor, e até a próxima.